Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e esse é o Vem Pra Joga, trazendo para vocês mais um tutorial de Made Knight. Hoje ensinando como combater os inimigos, tanto no modo cooperativo quanto no modo solo, tá? Então neste primeiro momento vamos aí entender como é o combate, alguns exemplos, trazendo para vocês como é a atribuição de dano, também de acordo com algumas habilidades. Quer conferir mais essa dica de Made Knight? É só vir com a gente, vem pra joga! Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um tutorial de Made Knight no Vem Pra Joga, trazendo hoje as regras de combate, tá pessoal? Então, combate cooperativo, combate no modo solo contra os inimigos, e eu vou falar bem pouquinho sobre combate versus outro player, porque não é uma ação muito considerável, tá? Se o pessoal curtir aí, depois eu posso fazer um vídeo específico bem curtinho sobre isso. Mas aqui a prioridade nossa são as regras dos combates contra os inimigos, pois esse aqui é um jogo semi-cooperativo, digamos assim. Então, atacar outras pessoas que estão ali no mapa, além de ser bem sofrido, né, pra gente, pois a gente gasta muita carta, gasta unidade e se enfraquece bastante, às vezes é só para roubar uma carta da mão do adversário que não vale, às vezes, muita pena, né? Seria mais um bloco, né? Caso a gente esteja ali no modo competitivo, a pessoa estiver muito na frente, você tiver com uma mão boa para poder dar uma atrapalhada, beleza? Então vamos lá. Bom, basicamente a gente vai iniciar por um combate mais simples. Então vou aqui preparar o primeiro inimigo. Então vamos supor que a gente está começando o jogo aqui, pessoal. Eu estou jogando com o Torvak, minha primeira mão aqui são 5 cartas. Eu nem peguei a questão tática, né? Só para a gente ver uma mão normal, que é de 5. E eu vou aqui tentar enfrentar nosso primeiro inimigo, que tem 4 de ataque e 3 de armadura, tá? Ele é um inimigo que a gente fala que é irracível, que fica nesses espaços abertos aqui. Então é com uma mão inicial aqui bem simples, tá? Eu escolhi as cartas, logicamente, mas para vocês entenderem como se dá toda a iniciativa, então esse inimigo ele pode ser combatido adjacente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me mover. Eu usaria uma carta de movimento, 2, usando a parte de cima da carta, sem mana, e chegaria aqui, ó. E aqui eu tenho duas opções. Minha primeira opção seria fazer aqui, nas regras de combate, primeira ação, um combate à distância, um ataque à distância, ou um ataque de cerco. Qual a diferença do ataque à distância para o ataque de cerco? O ataque de cerco, se ele estiver fortificado uma vez, eu consigo fazer. Se for à distância, eu não consigo, tá bom? Então, para o ataque à distância aqui, eu pulo a fase de defesa, ali a fase de bloqueio. Mas assim, na ordem seria primeiro ataque à distância. Eu teria como fazer um ataque à distância aqui? Talvez. Eu tenho uma carta aqui, agilidade, que me dá ataque à distância 3, e aí eu já faria direto. A segunda fase do jogo, se eu não fizer ataque à distância, é a fase de bloqueio. A fase de bloqueio, onde eu tenho que defender aqui o combate do inimigo ali, que é 4. Eu teria que bloquear ou passar para a próxima fase, que é a atribuição de dano, que é onde eu levo sangue de acordo com o ataque do inimigo. E a última fase é o ataque físico, o ataque corpo a corpo, onde eu vou encerrar ali, jogar as cartas que me sobraram, que eu posso juntar tanto a cartas de ataque normal quanto ataque à distância. Então aqui, nessa situação aqui, ó, desse primeiro inimigo, primeira coisa que eu fiz aqui foi movimentar. Eu posso utilizar aqui um ataque à distância 3 utilizando mana, ó. Ataque à distância 3, armadura 3, eu consigo derrotar o inimigo e dessa forma eu subiria ali na minha trilha de fama a quantidade
de fama que esse inimigo me dá, que é 2, tá? Então eu subiria 2 lá e também subiria aqui, eu começo no 0 normalmente, eu subiria 1 aqui de reputação. Beleza, gente? Essa é uma situação. Vou pegar uma segunda situação. Uma situação que eu não tenho agilidade, tá? Então vou pegar uma outra carta aqui qualquer. Vamos supor, eu não tenho agilidade. Então, primeira fase, ataque à distância, eu não tenho. Segunda fase, fase de bloqueio. Eu tenho como bloquear 4? Até teria, porque aqui eu tenho um bloqueio 2. E aí eu poderia virar mais 2 cartas de lado e bloquearia os 4, mas não teria dano suficiente para dar nele. Então nesse caso aqui, onde a gente não tem como derrotar o inimigo dessa forma, o que eu faria? Eu tentaria tomar o dano, tomar o sangue, pois não é muita coisa, e para tentar derrotá-lo. Então como é que ficaria? Como eu não tenho bloqueio, na fase de bloqueio, eu vou dividir o número da minha armadura, que é 2, pelo número do ataque dele. Então 4 dividido por 2 dá 2, sempre arredondando para cima, mas aqui vai dar redondinho, né? Então 2 vezes 2, 4. Então eu tomaria 2 sangues na minha mão aqui, ó. Ficaria aqui na minha mão pro turno. Passou a fase de bloqueio, agora eu vou para a fase de ataque. O meu ataque aqui é ataque 4. Eu com uma mana vermelha aqui, faria ataque 4 e derrotaria ele, até passaria aqui a armadura dele. E mesma coisa, subiria a fama, a reputação. Eu nunca posso utilizar as cartas de cura durante o combate. Mas posteriormente, depois eu posso usar até essa cura 2 com o dado verde no outro turno. Né? Com a mão reposta, logicamente, eu vou ter que repor a mão. Então, aqui eu já teria 5 cartas, não teria como repor, porque o mínimo aqui de cartas, o máximo de cartas é 5. Mas aí, ó, usando cura 2, eu tiraria esse sangue. Então aqui, premeditando que eu tenho uma carta de cura, eu poderia sofrer o dano dele para poder fazer o ataque em seguida. Beleza? Então essa é uma segunda situação para derrotar esse inimigo aqui. Espero que tenha ficado bem claro, bem simples, tá? É o inimigo talvez o mais simples do jogo. Então vamos aqui para outra situação. Então aqui, gente, segunda situação. Eu tô aqui caminhando alegremente por esses espaços aqui, vou deixar até certinho. E aí, verifiquei que tem um calabouço ali, uma boa opção de estar agariando tanto pontos e outras coisas. Então, quero derrotar um inimigo naquele local. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é movimentar para lá. Lembrando que esse terreno aqui, ele tem 4 para poder chegar lá. Então, eu tenho uma mana azul, joguei 4 ali, beleza, e me movimento para cá. Se eu quiser, eu posso esperar o próximo turno, só para adentrar, mas posso também adentrar agora. Vamos supor que eu, muito louco, resolvi entrar e revelei uma medusa, que é um dos inimigos mais temíveis de calabouço. Por quê? Ela tem um ataque 6 e tem ali uma armadura 4, tá? Porém, ela tem o ícone de paralisia, né? Ela transforma a gente em pedra. O que acontece se eu tomar esse dano? Se eu tomar esse dano dela, eu vou dividir a armadura lá, né? 2 vezes 3 dá 6, então eu vou pegar 3 sangues para a mão, se eu não defender. E desta forma, automaticamente ela pega todas as minhas cartas e manda para o descarte e eu perco o turno. Então ela obrigatoriamente tem que ser defendida, tá? Eu não tenho como não bloquear ela, senão acontece isso. Então olhando aqui para minha mão, eu poderia tentar lá enfrentar ela fazendo um ataque à distância direto. Será que eu poderia? Não, porque ela está fortificada, tá? Então aqui neste caso, a única opção que eu teria aqui com o que eu tenho na mão seria tentar bloqueá-la, né? Fazer um bloqueio e dessa forma no outro turno tentar enfrentar. Fazer um bloqueio 4 ou bloqueio 6 para tentar. Coisa que bem difícil aqui na situação que a gente tá? Porque eu tenho 2 de bloqueio, 3, 4, 5. Então fatalmente o que aconteceria aqui, eu ia tomar os 3 de dano e sofrer muito. Mas vamos supor que eu esperei uma rodada antes de entrar para ir mais preparado, para ter mana, rolei o dado, aí deu um dado vermelho. Opa! Deu um dado vermelho. E vamos supor que eu tenha pego lá, deixa eu pegar aqui uma carta de bloqueio, pronto. Peguei essa carta do Torvak que é muito boa.
A carta referência dela para os outros personagens é uma carta azul também de bloqueio, tá? Bloqueio 2 ou 4, se eu não me engano. Ou 5, se eu não me engano. Bloqueio 5. Então ficaria da seguinte forma. Deixa eu até pegar aqui no deck do outro personagem. Então, ó, a carta que não seria especial, seria essa carta aqui, ó. Tá? Normalmente seria uma carta de bloqueio 2 ou bloqueio 5. Então vamos lá. Vamos supor, eu entrei e encontrei a Medusa. Mesmo que eu tivesse unidades, pessoal, ele não deixa eu usar a unidade lá no calabouço, tá? É uma regra específica do local. Eu expliquei então no outro vídeo. Se você quiser lá ver cada local, o que pode, o que não pode, dá uma olhadinha lá, que eu falo que nos calabouços eu não posso entrar com unidades e lá é considerado noite, além de eu pegar uma carta de magia ou uma carta de artefato rolando os dados. O que acontece? Apareceu a Medusa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aí, ataque à distância. Tem como fazer ataque à distância nesse caso? Então vamos para a fase de bloqueio. Eu tenho que bloquear 6. Ó, note, eu tenho aqui um bloqueio de gelo 3, né? Bloqueio. Se eu usar a mana, eu tenho bloqueio 5 e ganho mais 1 de bloqueio de gelo para cada habilidade ou cor de ataque naquela ficha do inimigo. Então eu tenho aqui uma habilidade, tá? Então aumentaria esse bloqueio para 6. Com essa carta aqui e um dado azul, eu conseguiria fazer isso. Como é que eu poderia conseguir uma mana azul se eu não tenho nenhuma ali disponível? Ou eu utilizo essa carta, atração de mana, que é uma carta bem comum que a gente usa, onde ela deixa usar uma fonte de mana extra, ou uso uma fonte aqui para mudar duas, tá? Ou posso utilizar a concentração para ela me dar um mana vermelho, azul ou branco, tá? Poderia pegar uma mana azul e dessa forma ativar aqui para bloquear ela. Então vou fazer com essa aqui, ó, que é melhor, tá? Então vou fazer aqui, ó. Peguei uma mana azul com esta carta aqui, ela me deu uma mana azul para utilizar aqui, ó. Então fiz aqui com ela bloqueio 6, tá? Bloqueio 5 mais 1 pela habilidade da Medusa. Bloqueio 6. Agora eu vou para a fase de ataque, que é 4. Eu tenho 2 de ataque, 3, 4, ou posso utilizar aqui a mana vermelha que eu ainda não tinha utilizado, ataque 4 direto, tá bom? Então, é uma forma bem simples, ó. Com uma carta só eu conseguiria matar a Medusa. Tá? Outra forma também que eu poderia fazer, se eu não quisesse pegar a mana, que essa carta concentração é muito boa também, é utilizar aqui, ó, ataque ou defesa ganha mais 2. Então aqui eu utilizaria a parte de baixo, que é 5, mais 2, tá? Então seria 7 de bloqueio, e aí usaria as outras cartas viradas, aí 2 mais 2, 4 para derrotar, tá? Então assim, seria mais vantajoso primeiro gerar a mana para essa carta e utilizar a mana dali, mas tem várias formas de você poder combater. Dessa forma, a gente avançaria a fama para mais 5 e utilizaria então o dado para girar e descobrir aqui qual seria o meu prêmio. Então eu girei dourado, eu ganharia uma carta de magia ali do deck. Beleza? Então aí, mais uma opção aí pra gente de combate contra inimigos. Paralisia. Agora vamos para um terceiro combate. Aí eu acho que eu vou fazer um combate aqui no forte. Vamos supor que era dia, eu cheguei adjacente aqui, ó. E aí eu revelo que é dia o que está ali adjacente a mim, tá? À noite eu não posso revelar. E a minha mão, vou mudar um pouquinho a mão para não ficar sempre a mesma coisa. Então essa aqui é minha mão, tá? Eu resolvi então, olhei ali para minha mão, resolvi enfrentar aqueles guardas ali. Como é que eu vou fazer para entrar lá para enfrentar aqueles guardas? Então tem uma mana dourada ali que serve como azul. Resolvi invadir lá, ó. Movimento 4 e entrei lá para dentro, tá? Então voltando lá, primeira fase, tá? Para enfrentar os guardas. Primeira coisa que acontece, quando eu entro em fortes, em cidades ou em
torres de mago, eu perco reputação. Isso não pode esquecer, hein, gente? E aí, ele dá um ataque 4 com agilidade, ou seja, eu tenho que bloquear o dobro se eu quiser bloquear, e a defesa dele é 4. Então como é que eu poderia enfrentar esse inimigo agora que eu até já usei a minha mana aqui? Então, pensando de maneira bem simples, eu posso usar a minha unidade. Se eu fosse bloquear diretamente, eu precisaria fazer um bloqueio 2 com mais 2 cartas viradas para dar 4, mas aí não teria suficiente para atacar. A segunda forma que eu poderia fazer, já que não posso atacar a distância porque eu estou dentro do forte, é tentar bloquear com a minha unidade que tem bloqueio 4. Só que lembra que eu falei que para eu bloquear essa unidade aqui eu tenho que bloquear 8? Esses Alten Guards aqui, guardas Ulten, eles têm o dobro contra ataque de agilidade, então eles conseguiriam bloquear diretamente. Então eu usaria os guardas para bloquear, e aí eu estou livre para fazer o ataque 4. Então eu faria aqui um ataque 2, mais 2, 4, beleza? Que já usei lá a mana. Então seria dessa forma, sem utilizar as outras 4. Mas poderia ser que eu não tivesse os guardas aqui. Vou pegar uma outra unidade aqui que me dá ataque também. Isso aqui, por exemplo. Tenho esses aqui, ó. Saí, por exemplo, lá do monastério. Comprei esse cara lá. E tenho essas cartas na mão. Entrei lá utilizando o dado amarelo. E é o que eu tenho. Vou pegar aqui só o vermelho para facilitar. Então, como é que eu vou enfrentar esse cara? Esse cara aqui eu preciso dar um bloqueio 4, tá, gente? Bem complicado dar esse bloqueio. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um bloqueio 4. Poderia utilizar as duas cartas para dar um bloqueio 4, mas não conseguiria, porque eu teria que dar o bloqueio 8 por conta do ataque de agilidade. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer duas coisas básicas. A primeira delas, tomar o dano ou mandar o dano para minha unidade. Tá? Então, como é que seria tomando dano? Então, 4 dividido por 2, eu tomaria 2 sangues na mão. E aí eu iria para a fase de ataque, onde eu ia utilizar todos os meus ataques. Utilizar ataque 2, poderia usar 3 da unidade aqui e 1 daqui, da minha carta, uma carta virada. Poderia utilizar os 4 ataques daqui, sem utilizar mana e assim por diante. Ou posso atribuir a unidade. Né? Note que essa unidade aqui, ela tem armadura 4. Então ela tomaria um sangue. Tá? Ficaria inútil, porque agora eu nem posso usar ela. Ela vai tomar o sangue. E aí poderia tentar aí fazer o ataque com as minhas cartas. Tá? Então a unidade, basicamente, que eu expliquei no último vídeo, ela serve para duas coisas. Ela vai te ajudar nos ataques, bloqueios e outras ações do jogo, ali de acordo com a habilidade delas, ou elas também servem para tomar dano, principalmente se elas já foram usadas, estão ali ainda naquele turno e você pode comprar uma outra para substituir depois. Então é uma forma de enfrentar esse inimigo. Quando eu enfrento esse inimigo aqui na torre, automaticamente eu aumento a minha mão para 1, estando adjacente às torres. Tá? Ela dá uma certa vantagem, seria comprar unidades ali ou mesmo essa ação. Agora aqui contra o mago de gelo, tá? Esse mago de gelo aqui já é complicado. Vou utilizar até a mesma ação aqui, ó. 4 de movimento para entrar ali. E aí a gente tem que fazer um bloqueio de gelo 5. Para fazer um bloqueio aqui, eu tenho que utilizar cartas que dão bloqueio de fogo. Por exemplo, a carta Extinto, ela me dá um bloqueio de fogo 4, assim como os monges. Então, se eu tivesse uma mana vermelha, por exemplo, vamos usar os monges aqui. Eu poderia usar aqui, ó, bloqueio 4. Então, sobrou 1 e posso me dar mais 2 de bloqueio com outra carta. Pode ser essa aqui, ó. Mais um bloqueio 2, porque foi o que sobrou ali de bloqueio da unidade. Agora, posso fazer um ataque 6 contra a unidade, tá, gente? Então, o restante do ataque eu tentaria fazer de outra forma qualquer, tá? Utilizando mais mana. Então aqui me dá ataque 2, 3, 4, também não daria ainda para derrotar, tá? Então também, normalmente a gente tomaria o sangue na mão, ou como eu tenho uma carta a mais na mão,
já me ajudaria bastante se eu tivesse uma carta a mais. Vamos supor, essa aqui, ó, eu pegaria lá uma mana vermelha para me ajudar aqui, ó, e dar 4 de ataque e mais 2 viradas, 6, tá? Então aí eu conseguiria derrotar, tá? Então toda vez que eu tenho aqui ataque do inimigo com gelo, eu tenho que bloquear com fogo. Então aqui essa unidade, utilizando mana, ela bloqueia com fogo 4. E essa carta aqui, do Torvak, ela também faz bloqueio de fogo 4. Tá? Então ela é muito boa contra esse inimigo. Aqui nesse caso, ou eu teria que dar o dano físico 6, ou um dano de fogo 6 também. Se eu só tivesse cartas que desse ataque de gelo, eu teria que dar o dobro, eu teria que dar 12. Tá? Eu já expliquei isso também no outro vídeo. Então, basicamente, esses dois inimigos, tanto os guardas quanto esses, funcionam assim. Vamos para outra opção. Bora lá, galera. Agora, vamos lá, galera. Agora mais uma aqui opção. Vou entrar aqui no covil de monstros para tentar enfrentar mais um inimigo, tá? Deixa eu pegar aqui mais algumas cartas. Vamos pegar aqui uma distância. Movimento. De bloqueio. Show. Então, inicialmente essa é a minha mão. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um cristalzinho, uma manazinha que eu ganhei em algum momento. Tá? Vou pegar uma manazinha ali para deixar, para dar uma força. Então, eu resolvi vir para esse covil aqui. Eu não tinha cristal, não tinha cristal verde, então eu utilizo aqui essa mana verde aqui, ó. E faço um movimento 3, 4, né, para chegar ali naquele terreno que eu preciso de 3. E aí decido entrar no covil com as minhas outras cartas, que eu não recomendo, tá? Eu só tenho uma carta de defesa e uma carta de ataque à distância. Então, assim, não é muito vantajoso fazer isso. Mas eu tenho uma skill aqui que aumenta meu ataque também. Então, vamos lá. É o que dá para fazer. Então, vamos lá, pessoal. Entrei lá e aí eu vou enfrentar o temível Minotauro lá dentro. Então, o Minotauro ele é um inimigo forte porque ele tem um ataque 5, uma armadura 5, mas ele tem brutal. O brutal quer dizer o quê? Se eu não defender esse ataque aqui, automaticamente eu tenho que tomar aquele sangue dobrado na mão. Então, ó, 2 dividido por 5 daria 3 sangue, me daria 6. E com 6 sangue na mão, automaticamente eu ficaria exausto, tá? Com muita carta na mão. E ainda no outro turno teria que descansar para poder me livrar daquele sangue. Eu descanso jogando uma carta normal fora e colocando todos os sangues no descarte, tá? Mas eu vou exemplificar aí. Então minhas opções aí estão aqui, ó. Entrando aqui, esse local não é fortificado, eu fui verificar, tá? Então como não é fortificado, eu posso fazer ataque à distância. Eu tenho 5 de ataque à distância? Não tenho, né? Eu tenho aqui no máximo distância 3, não conseguiria fazer. Então automaticamente eu tenho que bloquear esse inimigo, tá? Então, voltando lá. Se eu tomar esse dano, 5 dividido por 2 vai dar quebradinho, vai dar 2,5, vai dar 3. Eu vou tomar 1, 2, 3 de sangue e mais 3 pelo brutal. Como a minha mão é 5, o meu turno termina aqui, eu sou derrotado. E aí, no outro turno, eu tenho que descartar uma carta da minha mão e todos os sangues para poder repor a minha mão novamente, tá? Então, tomar sangue com um dano que vai ser superior à minha mão não é legal. Então, o que eu vou fazer neste caso, tá? Neste caso aqui, eu vou fazer o bloqueio. Bloqueio 5, bloqueio simples. Lembra daquela carta que eu tinha aqui, ó? Posso utilizar um dado para fazer o bloqueio 5. E agora eu dou 5 de ataque. Posso utilizar minha unidade aqui, ó, que dá ataque 3, mais 2 cartas viradas 5 e derrota o inimigo. Tá bom? Então, basicamente é isso.
Outro inimigo que eu posso pegar. Lá no Nascedouro, galera, eu ganharia aí 2 cristais. Eu rolaria 2 dados aí e ganharia 2 cristais. Ou ganharia fama virando o dado na cor aqui. Preto eu ganho fama. E o dado dourado eu escolho a cor. Tá? Então é isso. Vamos ver aqui outro inimigo que eu posso enfrentar. Então pegando outro inimigo aqui com essa mesma habilidade brutal, tá pessoal? Só que esse agora com resistência a ataque físico. Então vamos tentar enfrentá-lo, ele é um inimigo irracível. Posso fazer diretamente o ataque à distância aqui, só que é muito ataque à distância para fazer, né? Note que se ele tem resistência, tem que fazer um ataque 6. Então, bem complicado de fazer. Esse ataque 6 seria possível se, por exemplo, eu tivesse essa configuração aqui, ó. Vou trocar aqui uma carta. Então, ó, se eu tivesse uma configuração assim. Supor que eu tivesse essa configuração aqui. E eu deparo com esse inimigo, eu consigo fazer ataque à distância só se eu desse 6. Então aqui eu daria com a mana verde 2 mais 3, 5. Essa aqui me dá tanto bloqueio quanto ataque, quanto influência ou movimento mais 2. Com outra carta, então daria a parte de baixo da outra carta mais 2, 5. E aí, com uma skill de ataque ali, eu daria 6. E aí eu derrotaria ele diretamente, porque eu estou dando o dobro da armadura dele. É o único modo de derrotar ele diretamente. Mas se eu não tivesse essa skill, aí ficaria mais complicado. Então o que eu poderia fazer se eu não tivesse esse skill aí? Primeira coisa, não posso fazer ataque à distância porque eu não tenho o suficiente. Vou precisar bloquear. Então vou fazer um bloqueio 4. Poderia fazer... deixa eu ver qual seria o melhor bloqueio. Posso fazer aqui combinado. Ó. Bloqueio 3, uma carta virada 4. Tá? E aí... não levo brutal, porque bloqueei. E aí teria que dar 6 ali. 6 de ataque normal, tá? Então 6 de ataque normal poderia ser combinado. O ataque 3, mais 2, 5, mais 1, 6. Tá? Poderia ser isso. Ou, melhor ainda do que isso, tá? Eu poderia dar, utilizando esta carta aqui, ó. Movimento 4, ataque 4, bloqueio 4. Um ataque 4, tá? Ataque 4, mais 2 de ataque, 6. Ou vice-versa, né? Tanto faz. 4, mais 2, 6. Seria uma forma de fazer. Ou, poderia fazer um bloco com qualquer outra carta aqui, ó. Utilizando a mana verde para ampliar meu ataque, ó. Ataque 6. Bem simples, tá? E eu ainda teria skill, eu teria a opção da skill. Que a skill ajuda bastante quando a gente jagaria elas, porque eu posso fazer um ataque 4 mais 2 da skill. Pode ser um ataque tanto de gelo quanto um ataque físico 6, então dobraria lá, conseguiria passar. Então vocês veem que assim, tem um leque de formas de você fazer o ataque. Só que e tem formas de otimizar, então prestar bastante atenção nisso. Eu sempre posso voltar toda a minha jogada, como eu voltei aqui, para poder fazer aquela ação. Tá? Como é um jogo tático, eu posso voltar ele várias vezes para tentar a melhor forma de derrotar. Mas, se eu revelar alguma coisa, eu já não posso mais. Por exemplo, se eu tivesse entrado no lugar que fosse noite, tivesse entrado no lugar e tivesse revelado inimigo, eu não posso voltar mais no meu movimento. Tá? Porque aí eu já revelei o inimigo, eu teria que fazer da forma que eu fiz ali, da forma que eu decidi ali. Vou pegar um dragãozinho. Dragões são unidades bem difíceis, tá? De jogar. A gente vai pegar algumas opções aí para vocês verem, tá? Então, nesse caso aí, eu tenho um dragão. Esse dragão ele faz ataque 5, é 9, ele tem aqui ataque de agilidade e teria
teria aqui o veneninho. Quando a gente pegar o dragão, logicamente a gente possivelmente já teríamos 3 unidades. Então vou aqui pegar uma unidade um pouquinho mais forte. Elite. Não, esse aqui também já é sacanagem, né? Vou pegar uma mais fraca. Vou pegar esse bichinho aqui. Pronto. Então, já teria no mínimo aí umas 3 unidades. Teria um escudo mais forte também para não apanhar tanto. Teria uma mão de 6. 4, 5, mais uma 6. Né? Como eu já tenho 3 aqui, 1, 2, 3, eu já teria 2 skills que tem ali. Já teria pelo menos mais umas 2 cartas mais fortes dessas aqui. Então, provavelmente teria mais cartas mais fortes. Vou pegar essa carta aqui de raio de fogo. Então aqui, pegando essa configuração, um cristal de cada, 2 skills, 3 unidades, provavelmente meu escudinho já estaria mais ou menos aqui, ó, nesse caso. Vamos enfrentar um dragão. Como é que eu enfrento esse dragão aqui? Então, mesma coisa, ataque à distância. Eu teria ataque à distância para dar nele, então eu teria aqui uma bola de fogo, que é um ataque de fogo à distância 3, interessante. Teria um ataque à distância aqui, mais 3 são 6, 7, 8, mais um 9. Conseguiria sim, ó, nessa configuração, tá, galera? Então o que eu pegaria aqui, ó? Uma mana verde para utilizar aqui, a parte vermelha aqui de baixo. Então são 3 mais 2 são 5. E mais uma mana branca, 5, 6, 7, 8. E mais um aqui, 9. E aí faria o ataque ali direto. Então conseguiria derrotar o dragão diretamente na fase de ataque à distância, que ele tá ali, não está fortificado nem nada. Mas pode ser que eu não tenha, né, esses cristais, por exemplo, não tenha como fazer isso. Então vamos ver uma outra configuração aí. Porque eu não tenho ataque à distância. É só isso aqui na mão. Então nesse caso aqui, galera, eu não tenho como dar ataque à distância. Não tenho 9 de ataque à distância. Duas coisas. Vou para a fase de bloqueio. Posso bloquear esses 5 aí? Posso. Então poderia fazer aqui um bloqueio 3, mais 2 aqui 5. É um bloqueio comum. E bater nele com 9 com as minhas cartas aqui, ó. Então aqui 4, por exemplo. 5, 6. Usar 3 deitadas, 7, 8, 9, ou utilizar essa verde aqui, ó, como eu já tinha falado, ó. Então aqui daria 6, e aqui mais 3, 9, e conseguiria derrotar aquela unidade. Se eu resolvesse tomar o dano, é uma outra opção, tomar o dano, como é que ficaria? Se eu não quisesse bloquear, eu ia dividir, 3 vezes 2 dá 6, o 5, né? Então eu ia tomar os 2 aqui. Só que como ele tem veneno, eu ia tomar mais 2 no meu descarte. Por conta do veneno. Tá bom? Então, nesse caso aqui, eu ia ter que dançar. Detalhe. Voltando aqui. Tá? Se eu não quiser tomar o dano e quiser bloquear, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dar o bloqueio 10, tá, pessoal? Bloqueio 10, porque o ataque é de agilidade. Eu não reparei nisso. Como é que eu dou bloqueio 10 nesse cara, mano? É muito bloqueio, tá? Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daria? Daria. 8. 8 de bloqueio, mais 2 dessa carta são 10. E aí teria que arrepiar 9 nele ali, ó. Poderia usar aqui, ó. 6 desta opção. Mais 3 virada 9. Eu poderia usar aqui a skill, ó. 7, 8, mais um 9. Então, dessa forma eu conseguiria derrotar o dragão. Contando, logicamente, tá, pessoal, que eu tenho as 3 unidades disponíveis. Porque quando eu chego lá perto da cidade, eu já tô todo estrupiado, já teve muita batalha. Não é o início do turno, então normalmente as skills, essas skills elas não viram de vez, tá? Elas ficam disponíveis o turno inteiro, mas é bem complicado. Mas poderia ser uma coisa bem pior, poderia ser esse dragão aqui, ó. Esse dragão que inclusive ele tem, além dele fazer um ataque de fogo, tá? Eu teria que dar um bloqueio de gelo. Ele ainda tem resistência a fogo e também tem resistência física.
Então, nesse caso aqui, com essa mão que eu tenho, o que a gente poderia fazer? Então, ó, lembrando, se eu for dar ataque de fogo aqui, galera, não pega não, tem que dar o dobro, tá? Eu tô dando só 3 nele aqui, ó, de fogo, porque ele tem resistência a fogo. Então não adianta. Então, ataque à distância nele ali de fogo não vai rolar. Então, o que a gente vai fazer? Tentar fazer primeiro bloqueios. Então, como eu não tenho ataque à distância, eu vou fazer um bloqueio de gelo, utilizando aqui um cristalzinho azul, bloqueio de gelo 4. Então, de 9, eu reduzi esse dragão aqui para 5. Tá? Então, fiz um bloqueio de gelo, me deu aí mais 5. Agora eu tenho que bloquear mais 10 dele, tá? Porque esse é o dobro. Aqui, beleza. Aqui eu tirei 4 dos 9. Mas ainda tenho mais 5 de bloqueio de gelo ou 10 de qualquer bloqueio. Então, posso fazer mais 10 bloqueios gerais. Então, vamos pegar aqui, ó. Bloqueio 3, 6, melhor, 3. Esse aqui eu posso utilizar a parte de baixo, 3. Vou utilizar esses aqui. Então, aqui são bloqueio 4, mais 2 são 6, com humana. Então, são 6. 6, 7, 8, 9. E falta um bloqueio só. Eu vou usar uma carta virada aqui, ó. 10. Consegui bloquear o dragão. Por que eu não usei essa unidade aqui, galera? Porque ela dá ataque de gelo, tá? Então, eu poderia usar um ataque de gelo se eu tivesse uma mana azul ali sobrando. Ou não. Mas era uma opção. Então, vamos lá. Agora eu só preciso dar 7 de ataque. Se eu tiver uma mana azul a mais ali, por algum motivo, eu posso dar aqui ataque de gelo 6. E aí eu só preciso de mais 2 cartas, mais 2 ataques, 6, 7 e 8. Por que 8? Porque aqui é dobrado, vai sobrar um ponto só. E eu com uma carta de 2 eu consigo dar esse um ponto aí dobrado. Beleza? Mas se eu não tivesse, então vamos ver se eu não tivesse. Eu ia dar aqui, ó, ataque 3, 4, 5. Note que aqui, ó, é ataque de gelo. Então eu tô tirando 2, tá, dele. Então ele tá só com 5, tá? Só 5 de ataque, tem que dar 10 de ataque. Então, 10 de ataque ali em vez de 14, então são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não conseguiria dar o ataque nele. Então é muito difícil eu conseguir fazer um bloqueio bem forte e um ataque bem forte. Né? Ficaria bem complicada essa situação. Mas, se eu tivesse isso aqui, ó, vou mudar aqui a configuração. Se eu tivesse esta carta em vez dessa, opa, aí já é outra coisa, né? Com a mana azul, aí deu outra coisa, ó. Ataque de gelo 3, 4, 5, sobrou só mais 2 pontos que eu posso tirar com outros 4 ataques, tá? Então, galera, é assim, tem que ser bem minucioso no que você tem de cartas. Às vezes vale a pena levar sim os 9 do dragão, né? Porque 9 dividido por 3 vai dar só 3 de sangue na sua mão. Ele não tem habilidade, então só vai dar 3 de sangue. Não é muita coisa na altura do campeonato que a gente tá, não é. E aí, para guardar, para dar o ataque e eliminar o dragão, que ele vai te dar 2 de reputação e com certeza vai dar 8 aqui, que vai deixar você pegar mais uma habilidade, com certeza. Tá? Os dragões são os mais difíceis. Vou pegar mais um exemplo de dragão aqui, mais ou menos com as mesmas configurações. Vou pegar aqui uma skill, como se fosse mais para frente, uma skill de defesa que eu gosto bastante. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, só com as skills de cada personagem, as cartas, para vocês se familiarizarem com o que eles têm a oferecer. Ó. Então essa skill também é poderosíssima do Torvak, que é uma skill de bloqueio. Se você tem uma skill de bloqueio, uma de ataque dele, você está feito no seu jogo. Então vou pegar aqui mais ou menos a mesma coisa. 6 cartas na mão. Se eu tô com 6 cartas na mão, ele já pegou 3 skills. 1, 2, 3, não, ainda não trocou. Então vamos pegar essa configuração aqui. Vou abrir mais um aqui, mais uma unidade.
Peguei o início do meu turno, ali. Mais uma unidade aqui, do meio. Opa, de fogo aqui, ó. Os magos de fogo. Legal. Deixa eu ver se tem uma unidade que tem fogo frio. Esse aqui. Fiz essa configuração aqui, ó. Galera, vamos supor aqui, ó, nesse meu turno, eu conquistei essa cidade. A cidade é minha. Comprei lá os Alten magos, tá? Os magos Alten que são muito bons, tá? São unidades excelentes e que fazem uma diferença danada porque eles têm fogo frio, tá? O fato de ter fogo frio são uma das poucas unidades que tem os dois. Tá? Então, nesse caso aqui nós temos um dragão que ele tem ataque de fogo frio e defesa de fogo frio. Então, aí eu vou ter que fazer uma escolha. Ou eu vou, normalmente, levar esse sangue aqui, dar todo o ataque que eu puder aqui, ou vou defender e gastar tudo que eu tenho para poder atacar ele. Ele ainda tem brutal, tá? Aqui eu tomaria, neste caso, a minha armadura é 4, né? Então, 4 vezes 2, 8, tomaria 4 de sangue na mão. Ficaria cheio de sangue na mão, porque eu tomaria 4 sangues. Tomaria dobrado. Mas nesse caso aqui, ó, eles têm ataque de fogo frio 6. Os magos Alten, eles fazem o seguinte, eles fazem um ataque de fogo frio ou bloqueio de fogo frio 5. E eu posso pagar um mana azul ou vermelho para aumentar esse efeito para 7. Então se eu tenho essa unidade na mão, eu consigo bloquear facilmente ele. E se for à noite, escolha um efeito para esse combate, todos os ataques se tornam ataques de fogo frio. Isso se eu invadir uma cidade. Isso aqui é muito bom para invadir cidade, né? Se eu utilizar uma mana preta aqui, da noite que está ali sobrando, ou mesmo do dia, né, que está ali fora, eu posso utilizar elas. Mas vamos lá. Então, no caso desse inimigo aqui, simplesmente eu poderia utilizar aqui uma mana azul, uma mana não, nem precisa. Eu poderia fazer aqui, ó, um bloqueio de fogo frio 5 com uma mana qualquer. Eu faço bloqueio de fogo frio 7. Bloqueei. Agora eu preciso dar 9. 9 de ataque físico. Porque se ele tem defesa de fogo frio e fogo frio, eu não consigo fazer esse ataque. Só poderia fazer um ataque de fogo frio. Então eu vou ter que dar ali 9 de ataque físico, que é mais fácil. Então aí é bem simples. Então eu faria aqui ataque 4. Uma mana, por exemplo. 5, 6... 7, 8, 9. Tá? Então eles são até fáceis de derrotar. Ou poderia fazer o contrário, tá, galera? Poderia fazer de forma contrária. Como seria da forma contrária? Eu poderia bloquear com as minhas cartas. Esses 6 aí, eu teria que bloquear 12. Mas é possível. Ser inteligente? Talvez não. Mas eu poderia bloquear 12, né? Então 3 aqui, mais 3 aqui são 6. Tá? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de bloqueio. E aí eu posso utilizar os magos aqui para dar 7 e com mais uma mana azul, porque se eu pagar as duas ele vai para ataque, eu bloqueio 9 e eu derrotaria ele. Tá? Então usei só as unidades e uma carta virada para derrotar ele. Não é tão difícil, né? Quando eu tenho tudo isso à disposição. Quando eu tenho apenas uma unidade é que se torna bem difícil derrotar os inimigos. Bom, para finalizar, pessoal, a gente vai fazer aqui algumas outros tipos de combate que pode aparecer. Seriam aqui, no início do jogo, principalmente, quando a gente joga com a expansão Tesla. Quando aparece 2 ícones de ataque do inimigo, eu tenho que fazer 2 bloqueios. Como é um bloqueio 1, eu posso fazer um bloqueio de gelo 1, aliás, um bloqueio de fogo 1. Posso fazer um bloqueio de fogo 1 e bloqueio de fogo 1, ou posso fazer um bloqueio de fogo 2
bloqueio normal 2 ou um bloqueio 2, tá? Então, por exemplo, uso aqui para fazer um bloqueio. Posso usar mais um bloqueio 2, tá? E aí o que acontece? Quando eu bloqueio as unidades, eu posso dar 1 de ataque aqui. Só que ela tem esse, além do alusivo, ela tem esse outro que dá mais 1. Então tem que fazer um ataque 2, eu faria um ataque 2 com a outra unidade aqui. E tá tudo certo, tá, pessoal? Então, essa aqui é só para mostrar para vocês que apesar de ser uma unidade simples, ela tem duas habilidades interessantes. Eu tenho que bloquear 2 ataques do inimigo separados. Se eu não bloquear, a armadura dele vai para 2 e não para 1. E ele ainda tem esse escudo aqui que aumenta em mais 1. Então aí ficaria, em vez de 2, como foi aqui no exemplo, ele ficaria 3 de armadura. E pode acontecer o seguinte, poderia estar enfrentando 2 inimigos. Sei lá, um cenário específico que tenha 2 inimigos no mesmo lugar. Então nesse caso aqui, ó, as fadas elas estão dando 1 de armadura para esse inimigo aqui. Beleza? Então neste caso aqui, esse 1 não é dela, é desse inimigo. Então aqui, vamos supor, esse inimigo está fortificado. Eu vou tentar fazer aqui um ataque direto nela, vou fazer um ataque 3, um ataque de gelo 3, que é fácil. Apesar que no começo da partida não vai ter ele ali, né? Então ataque de distância 3, matei as fadas. Mas esse inimigo, por conta do escudinho ali, ó, ela tem dessa habilidade, ele fica com 4. Agora eu vou ter que fazer aqui, ó, bloqueio 3 e ataque 4. Tá? Então posso fazer um bloqueio 3 com uma unidade e fazer mais aqui um ataque 4 para derrotar ela. Beleza? Então, isso aqui eu mostrei só para vocês verem a questão de quando eu tenho 2 ou quando eu tenho 3, que no caso da Hydra aqui eu tenho que fazer 3 bloqueios separados. Quando eu tenho o zumbi, tá? Eu poderia fazer o seguinte, ó. Movimento 2 para o primeiro, movimento 2 para o segundo, tá? E mais uma carta virada 3. Por que eu mostrei o movimento e não a carta virada? Porque o zumbi, como tem essa bolinha, eu posso defender com movimento, tá? Tem um outro inimigo mais forte que também tem a mesma coisa, se eu não me engano é a catapulta. Catapulta é a mesma coisa. Posso fazer os meus bloqueios com cartas de movimento, com pontos de movimento. E mais um inimigo que eu tenho aqui com uma habilidade especial são esses aqui. Por que eu quis pegar eles? Porque se eu não bloqueá-los e levar sangue, esse sangue aqui vai fortificar a armadura dele. Então, vamos supor aqui que eu não consegui por algum motivo, estava tudo gasto. Minha mão estava ruim. Eu não consegui bloquear esses inimigos aí. Estava bem ruim minha situação, ó. Não tinha skill. Então esse inimigo aí me deixou com a seguinte configuração. Tinha até para atacar, mas não tinha como defender ele. Vou pegar aqui, ó. Só carta ruim. Cadê? Influência. Não vai me ajudar em nada. E cura. Pronto, ó. Tô com essa configuração aí. Tô lá no início da partida. Minha armadura lá no início da partida é... Minha armadura lá no início da partida é 2. Tá? Então o que vai acontecer? Não tenho carta para bater nele e para atacar, eu vou tomar esses 4 aqui, ó. Então 4 dividido por 2 são 2 de sangue. Beleza? Bom, agora seria a fase de ataque. Como ele tem aqui esse 5 e eu tomei 2, a armadura dele vai para 7. E ele tem um escudinho igual o da fada. A armadura dele vai para 8. Então agora eu tenho que dar 8 de ataque nele. Não é mais 5. Então note aqui, ó, que o dano que eu levei, ele sugou, ele ficou mais forte. E essa habilidade do escudo dá mais um ponto ainda para ele. Se ele tivesse com outro personagem, daria para o outro. Mas aqui nesse caso deu para ele. Então 8 de ataque eu teria que dar nele. Então daria aqui um ataque 3. Mais 2 cartas aqui. Mais uma virada, 8. Pronto. Aí derrotaria. Tá? São unidades do Tesla, da última expansão, que dão aí bem pouco ponto de fama. Mas dão aquelas habilidades especiais que eu posso utilizar. Tá? Então eu não mostrei aqui nenhuma vez. Mas vou pegar essa aqui como exemplo, ó. No meu ataque aqui,
Contra esse inimigo eu poderia, em vez de dar 4 de ataque, eu estaria dando 4 de ataque de fogo. Ou se eu fosse bloquear, eu poderia estar dando 4 de defesa de fogo. Se eu estivesse bloqueando. Então, essa última expansão, apesar de dar pouca fama, ela dá essas habilidadezinhas quando você derrota as unidades. É bem interessante para a gente poder entender como é que funciona os inimigos. Então, gente, basicamente é isso. Ficaram faltando as unidades de cidade, são bem mais difíceis, né, para derrotar. Mas com o que nós passamos aqui, mais ou menos, já dá para ter uma boa ideia do que a gente vai enfrentar aí nas nossas partidas. Galera, só ficou faltando mesmo abordar a questão das magias, tá? Como é que eu utilizo uma magia na minha fase normal, tá? Então, basicamente a mesma coisa, que eu tiver uma jogada normal, se eu tenho uma magia na minha mão, eu posso utilizar. Então, eu sempre vou utilizar a magia da seguinte forma. Ou atribuindo a ela a mana que ela pede, eu sempre sou obrigado a utilizar a mana quando for utilizar a parte de cima da magia. E aí ela vai te dar um poder, normalmente poder até forte, né? Ataque a distância de fogo, a distância 5, ataque super forte que destrói a maioria dos inimigos que temos aí, que varia entre 5, 6, 3, então bem legal. A não ser que ele tenha, ó, por exemplo, só aqui, ó, ataque de fogo a distância. Se eu tiver mais um ataque de fogo a distância, se tiver mais ataque a distância, eu derroto esse inimigo aqui diretamente. Tá? Só porque ele tem a resistência ao gelo, então um ataque de fogo eu consigo fazer com facilidade. E o poder de baixo dessa magia é quando eu utilizo ela com uma mana preta. Então, ou eu utilizo ela com a mana preta, ou eu utilizo o lado do dado preto, que é de mana, com um cristal vermelho, uma mana vermelha. Que seria, aqui no caso dela, sofre um ferimento para fazer um ataque de cerco de fogo 8. Ou seja, dentro da cidade isso aqui faz um estrago danado. Então as magias normalmente são utilizadas dessa forma. Ou uma mana em cima, ou 2 manas embaixo. A mana da cor da carta com a mana preta embaixo. De preferência à noite, tá? Que a gente vai utilizar isso. As magias, normalmente elas são... Normalmente as vermelhas têm a relação com fogo. Então, ó, nesse turno, ignore fortificações. Ataque de fogo. Basicamente, ó, tem unidade aqui junto. As azuis, o inimigo não ataca. Ataque de gelo à distância. Pegue a fonte de dado e mude. O inimigo alvo perde as fortificações. As brancas, o inimigo não ataca. Eu posso utilizar a habilidade de uma unidade que esteja disponível. Aqui eu ganho cristal, curo com mais facilidade. Uma coisa importante, tá, do Mend Knight, pessoal. Isso aí eu acho que é super importante, porque às vezes a galera não se liga nisso. Que eu preciso ver qual que é a minha próxima jogada. Por exemplo, eu invadi lá a torre de mago, uma torre de mago, naquela rodada, e tô com a minha mão cheia de sangue naquele turno. Então, que carta que eu vou pegar disponível que esteja ali, se ela tiver disponível? Normalmente eu vou escolher uma carta de cura. Por quê? Porque essa carta ela vai vir para cima do meu deck. Como ela vai vir para cima do meu deck, eu já sei que no próximo turno eu posso fazer uma cura que tira todos aqueles sangues da minha mão. Ah, Eric, mas talvez eu queira uma carta de ataque para preparar lá para o futuro. Então, mas aí lá para o futuro, talvez aquela carta nem chegue na sua mão no momento que você quer. Então você sempre planeja o seu próximo turno, pegando, né, as cartas as que estão disponíveis, mesmo as cartas aqui especiais, as cartas mais fortes do jogo, ou os artefatos, baseado nisso. Então quando eu invado lá, quando eu queimo, por exemplo, o mosteiro, derroto o mago, e tem que escolher aqui entre 2 tipos de artefato. Mesma coisa. O que eu preciso? Eu preciso de cristal, né?
eu preciso de mana, preto e branco. Preto, se eu for um mago, é interessante. Ou eu posso jogar uma carta de ação e ganhar uma outra da oferta ali avançada. É interessante eu fortificar minha mão. Então tem que ver o que eu preciso. Principalmente as cartas de magia e de ação aqui avançada. Porque as cartas de ação avançada, às vezes eu preciso mais de cura. Às vezes a minha próxima jogada ali é um irracível. E eu sei, ó. Eu tenho um irracível aqui. Fortificado. Vamos supor aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Ele é fortificado. Né? E aí eu olho aqui, ó. Que a carta que eu ganhei, por ter evoluído ali, é uma carta de ataque de cerco. Então, ó. Vou ter um ataque de cerco 3 para pegar aquele cara lá. Tudo bem que vai faltar um. Mas eu com mais um de outra carta eu consigo, né? Então olha que interessante. Então às vezes eu vou escolher as cartas de acordo com a minha próxima etapa e não pensando só na etapa de invasão de cidade, porque senão às vezes aquela carta não chega na sua mão no momento que você mais precisa. Então você tem que pensar sempre na próxima jogada ao escolher essas cartas quando elas ficarem disponíveis, por derrotar um monstro ou por ter evoluído aqui. Beleza? Então é assim que funciona a magia. Eu acho que é a última coisa que ficou faltando falar. E os artefatos também, a escolha dos artefatos e das cartas avançadas. Beleza? Tá? Praticamente a gente mostrou tudo que teria aí na questão do combate contra os inimigos. Sempre reparar que você, em vez de levar sangue, talvez seja mais interessante levar sangue nas unidades. Vou explicar até uma coisa interessante aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa unidade aqui, ó. Essa unidade aqui, ela bloqueia. Ela bloqueia não, ela pode absorver esse ataque aqui desse inimigo, tá? Como ela tem defesa a fogo e a frio, esse inimigo atacando essa minha unidade aqui, eu tenho resistência, eu absorvo e aí já posso ir para a fase de ataque sem ela levar dano, tá, pessoal? Ela não leva dano. Isso é bem interessante. Então eu não preciso nem bloquear quando eu tenho essas unidades com resistências, tá? Resistência a fogo, a gelo, a resistência física, tá? Aqui nos golems, mesma coisa. Se tiver uma unidade fraquinha, vou pegar aqui uma unidade fraquinha, ó. Essa unidade aqui, ó, ela vai dar 3, ele tem 3 aqui, ó, não passa, tá? Ela não leva esse dano, porque ela tem resistência física. Esses 3 bate aqui direto, eu já posso com as minhas cartas atacar o inimigo, tá? Ela só vai passar a unidade se, por exemplo, o ataque for maior. Então vou pegar outra de gelo aqui para vocês entenderem, ó. Esse inimigo aqui, ó, ele tem ataque de gelo 6 e o meu aqui tem resistência 4, tá? Então vai dividir, tá? Vai ficar 2, ele vai tomar o sangue no seu lugar, tá? Vai tomar um sangue no seu lugar. Se passar a quantidade, o sangue vem para sua mão, o restante, tá bom? Então isso é uma coisa importante a reparar, que as suas unidades elas só tomam sangue se elas não tiverem resistência, tá? Por exemplo, se fosse um ataque, mesma coisa aqui, ó, que seja um ataque fraco, que eu estava mostrando para vocês, ó. Se fosse esse ataque e não fosse atribuir nesse, se eu tivesse que atribuir nos monges, aí ele passaria, tá? Porque aí, ó, eu dividiria a armadura aqui 3 por 4, vai dar 1, porque ele não tem resistência e ele ia tomar 1 de sangue aqui, tá? No meu lugar. Ou eu preferiria tomar, às vezes, 2 de sangue na minha mão. Tá? Então depende muito da ocasião do jogo. Então sempre reparar nisso, que a unidade, quando ela tem resistência, ela absorve a mesma quantidade do ataque e da armadura, ou a armadura sendo superior, logicamente. E quando ela não tem, eu vou fazer a divisão e atribuir o sangue a ela e a minha mão, tá bom? Então basicamente é isso. Eu acho que a gente conseguiu cobrir todas, o modo solo e o modo cooperativo, aí lutando só contra os inimigos, tá? Lembrando que a regra é bem clarinha, bem simples. Primeira fase, ataque à distância de cerco. Segunda fase, a fase de bloqueio. Terceira fase
fase de atribuição de dano, que é caso eu não bloqueie. Quarta fase, fase de ataques físicos ou elementais ou o que seja, né? Foi a nossa fase de ataque. E nessa fase eu posso utilizar qualquer tipo de ataque, tá? Tanto os ataques físicos ali, corpo a corpo, quanto ataque à distância, pois às vezes eu não tenho o suficiente, então eu acabo utilizando ataque à distância para a última fase ali. Beleza? Então, pessoal, curte aí, comente, deixa aí o seu like. Tenho recebido aí bastante feedback da galera que está curtindo, está pegando Midnight nesse novo lançamento. E se tiver sugestões, comentários, deixa aí que a gente dá o feedback para vocês também. E fica aqui com a gente. Sempre tem jogatina, gameplay, porque você está no Vem Pra Joga. Valeu!